Muito boa noite a todos, boa noite a todas, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez. E a gente sempre precisa começar a pensar no nosso ato religioso, no nosso momento de cultivo do Espírito, olhando para a gente mesmo. Como nós estamos, como nós chegamos até uma casa de oração nesses nossos tempos de rumores de guerra, de corrupção, de terrorismo. Como é que está o nosso coração, né? Como é que a gente chega até aqui? Que atitude a gente tem? Claro que ninguém chega tranquilo. Claro que a gente, com esses fatos todos, essa insegurança muito grande, a gente sempre se lembra de Jesus falando de o fim dos tempos, e no Espiritismo a gente ouve muito falar hoje em dia na transição planetária. E ouvindo essas coisas a gente pensa muito em fim de mundo. Aí o mundo vai acabar. E pensando que o mundo vai acabar, automaticamente o ser humano começa a se fechar, a se defender, a acumular comida, a acumular coisas, a pensar. É aquele ditado antigo que fala que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, deixa eu me defender, porque fim de mundo, cada um por si e Deus por todos. São muitos os erros dessa postura. Em primeiro lugar, Jesus, o Espiritismo, calendário maia, para onde você for, nunca ninguém falou em fim da Terra, que a Terra ia acabar. Então essa ideia de fim de mundo, ela não condiz com as próprias profecias, menos ainda com a ciência. A ciência fala que a Terra vai acabar quando o Sol acabar, daqui a alguns trilhões de anos. Então, acho que a gente vai, não vamos ter problemas daqui a alguns trilhões de anos, acho que não vai ter muito problema. Divaldo Conta que falou essa estimativa da ciência numa palestra, e uma senhora depois da palestra veio falar com ele: Divaldo, é verdade que o mundo vai acabar? Falou: é um fato que a ciência anuncia daqui a 5 trilhões de anos. Ela falou: ai, eu que não casei ainda. A gente fica alarmado com essa situação, com a situação toda, e deve ficar preocupado pelos nossos irmãos da Síria, pelos europeus que são vítimas do terrorismo, pelos brasileiros que são vítimas da guerra urbana que a gente vive por todo lado, pelos haitianos que passaram pelo terremoto e assim por diante, mas não desesperados, não descrentes, não cada um por si, porque Deus é por todos, sim. E a gente precisa entender a respeito disso. Qual é a atitude a melhor preparação que nós podemos fazer para a transição planetária? Será que é guardar alimentos, estocar coisas, lanternas, pilhas, etc.? Qual é a grande providência que a gente pode tomar nesses tempos, que a gente deve tomar o quanto antes? Olha, transição planetária são momentos críticos onde nós vamos precisar tomar decisões. E para tomar decisões, tem uma coisa que é absolutamente fundamental: clareza de valores, porque toda decisão expressa valores que vão ajudar você a dividir o que é certo do que é errado, o que é bom do que é ruim. Quem chega no momento de decisão e não tem clareza de valores pode tomar decisões muito erradas. Nós mesmos, muitas vezes a gente olha para trás e fala: como é que eu fui decidir isso, pelo amor de Deus? Como foi possível que eu tivesse tal? Porque nós, naquele momento, não dispunhamos dessa lucidez. Então, se a religião serve para alguma coisa, deve nos servir para nos fortalecer nos nossos valores. Mas qual é o valor norteador principal das decisões humanas? É isso que a gente veio conversar hoje. E eu trago para vocês uma história do livro Jesus no Lar, no qual o autor espiritual Neio Lúcio, por meio de Chico Xavier, conta para a gente os primeiros cultos do Evangelho no Lar, coordenados por Jesus Cristo na casa de Simão Pedro.
Já imaginou que coisa? Fazer um evangelho no lar com Jesus? A gente faz, mas não com ele presente assim fisicamente. Ele está presente espiritualmente porque ele prometeu. Sempre que nós nos reunirmos em nome dele, em 2 ou mais pessoas, lá ele estará. E não precisa se desesperar se você falar, na minha casa sou só eu. Porque quando a gente está sozinho, fazendo evangelho, a gente está fazendo evangelho, nós e o nosso anjo de guarda. Já são 2, pronto, resolveu o assunto. Pode fazer, tem muita gente que pergunta, pode fazer o evangelho no lar sozinho? Pode, e pode ter certeza, Jesus vai estar lá com você. Ah, mas como é que ele pode se tem tantos bilhões de pessoas? Tem mistérios da alma que já são estudados dentro do Espiritismo, que os grandes espíritos conseguem se desmembrar. Nós não vamos entrar nisso, mas é uma questão técnica já clara. Eurípides fazia isso em várias situações. São espíritos já mais elevados que conseguem ter atributos que a gente nem suspeita. Nesse livro, Jesus no Lar, Jesus fala de uma história que fala muito de decisões e de valores. Conta ele que atravessando uma montanha muito gelada, 2 viajantes caminhavam a pé e a neve batia pesado. E a neve batendo pesado dá 2 problemas: o por cima, que é a neve em si, e o por baixo, que é caminhar sobre a neve, que é muito pior do que caminhar no areião, né? Mas seria como caminhar num charco, numa areia movediça ou algo assim. E eles andando a pé durante a noite, sob a neve, tendo que caminhar sob a neve, o que podia ser pior? Podia ser pior só se eles estivessem doentes. E eles estavam. Os 2 muito doentes. Mas, a uma certa distância, eles tinham como destino uma hospedaria. E chegando lá, poderiam se recompor. Ok? Mas a situação estava muito difícil, a neve batendo pesada. E no caminho que eles estavam trilhando, eles olharam para frente e os 2 conseguiram perceber que tinha um volume estranho no meio do caminho. Foram chegando mais próximos e o volume se mexeu. E eles perceberam que não era um bicho. Era um montinho de neve que se mexeu e eles foram ver e era uma criança que estava debaixo da neve. Um deles foi muito prático e falou assim: eu estou para morrer, eu estou aqui entre a vida e a morte. Se eu parar para cuidar de o que quer que seja, eu vou correr o risco de morrer. Eu vou seguir o quanto antes para Choupana. O outro falou: eu não consigo. Eu não consigo, eu vou ter que cuidar dessa criança. E aquele que seguiu, primeiro que saiu sozinho, já tomou uma dianteira. Segundo que estava sem peso e foi andando num ritmo mais rápido. O outro pegou a criança, tirou a neve que estava por cima, aconchegou no peito e foi andando também, mas num ritmo mais devagar, é claro. E foi, e neve por cima, e o esforço muito grande, e a criança ali, e foi só no raiar do dia é que ele conseguiu alcançar a hospedaria. Mas ali foi aquele alívio e falou: puxa, deu certo. Mas chegou, deixou a criança com as pessoas que estavam ali e foi para a cama porque estava absolutamente esgotado. Acordou só já no meio da tarde. E acordando no meio da tarde, ele teve a primeira preocupação, saber como é que estava a criança. A segunda preocupação, depois de comer um pouco, foi perguntar do amigo dele onde estava, para eles poderem trocar as impressões. E ali ele, muito surpreso, foi saber que ninguém tinha chegado na hospedaria na noite passada. E ali ele ficou alarmado. Falou: como assim?
ficou muito preocupado, organizou um grupo de buscas e foi atrás do amigo. Ele sabia qual era o trajeto, foi atrás do amigo, e o grupo de buscas percebeu, num desvão do caminho, onde ele tentou se proteger, que o amigo dele morreu pelo frio, pela doença, morreu num vão do caminho. E ali ele percebeu o que tinha acontecido. Sabe o que fez com que ele mesmo não morresse de frio? O calor da criança. Essa história ela é muito interessante para a gente pensar a respeito das decisões, dos valores, das consequências, de como é que as coisas funcionam. Naturalmente, todos nós, eu quando li a história também, a gente é levado a pensar que a pessoa, como o primeiro falou, que quem ajudar, quem parar debaixo de uma neve, nessas circunstâncias, de noite, com doença muito grave, quem parar ali está morto. E o que aconteceu foi muito diferente. Não é uma surpresa uma história dessa? A gente não esperava esse tipo de desfecho. Qual é o valor central para a gente dirigir as nossas vidas? O que deve nortear as nossas decisões? Qual é, afinal de contas, o parâmetro do certo e do errado? Um valor que está implicado nessa história é a vida. E a preservação da vida nós todos herdamos dos nossos ancestrais animais, que eram regidos pelo instinto. Instinto de conservação faz com que o animal tenha como grande valor o quê? A vida. Ele quer se preservar, ele faz qualquer coisa para garantir a sua própria vida. Mas Jesus informou, os mestres todos nos passaram, os espíritos referendaram para Allan Kardec um novo valor, um valor mais alto que a vida. Qual é? Caridade. A caridade, o amor. O que não tiver refletido entre nós pode pensar assim, mas espera aí, amor ou caridade? Se você refletir, o que há hoje é uma diferença entre amor e caridade. Se perguntar para as pessoas o que é amor, a gente pensa em duas pessoas se beijando. Se a gente pensar o que é caridade, vai pensar em cesta básica. Nem o amor é duas pessoas se beijando, nem a caridade é cesta básica. Caridade vem de capacidade de ser caro, de ter a outra pessoa cara ao seu coração, estimada, carinho, afeto. E amor tem diversas modalidades de amor. A gente pode amar ir no shopping, comprar sapatos, a gente pode amar ver o nosso time jogando, não é? Não são amores nobres? Não. Tem vários tipos de amor, tem vários tipos de caridade, e a gente tem essa necessidade de entender o que é radicalmente, o que é no fundo o amor, para que ele possa nortear as nossas vidas. Por exemplo, quem tem filho certamente já pensou assim: pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Quem tem filho aqui? Vocês nunca pensaram nisso? Pelos meus filhos eu faço qualquer coisa? Está errado. Está errado. É uma péssima programação mental. É pensando nisso que pais encobrem seus filhos quando eles trazem alguma coisa estranha para dentro de casa. Por quê? Pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. É pensando nisso que os pais dão resposta para os filhos, para as questões que eles estão com dificuldade de responder na lição de casa. Por quê? Pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Certo, né? Jesus foi claro quando ele falou qual é o primeiro mandamento, qual é o maior valor da vida. Amarás, sim, é o amor, mas amarás a Deus sobre todas as coisas. O que é Deus? Deus é o bom, é o certo, é o justo. Então o nosso primeiro compromisso, olha só, nosso primeiro valor, superior ao amor que nós temos com as nossas mães,
superior ao amor que nós temos por nossos pais, superior ao amor que nós temos por nossos filhos, superior até ao amor que nós temos pelos nossos cachorros, porque a coisa mais importante dos nossos tempos é o amor aos cachorros, né? Você vê caminhada, né? Caminhada pelos cachorros, você não vê caminhada por criança abandonada, tá certo? São os nossos tempos. Mas tem um amor que é superior a esses. É o amor ao certo, ao bom, ao justo, aos valores máximos. Esse é o nosso compromisso fundamental. Jesus falou, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas há um segundo mandamento, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, mesmo sendo semelhante, primeiro é primeiro, segundo é segundo. Se nós temos que ter um divisor de águas para as nossas atitudes, em primeiro lugar, nós amamos o bom e o justo. Quer um exemplo? Imagina Jesus pregando para um conjunto de pessoas, falando do Evangelho, falando das coisas do reino dos céus. Está no Evangelho que numa dessas ocasiões chega uma pessoa e fala para ele baixinho no ouvido assim: sua mãe e seu pai e seus irmãos estão aí fora querendo falar com você. E ele olha para ele: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí conta o Evangelho que ele estende o braço, faz um gesto largo e fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não fica claro aí quem é a nossa filiação, a nossa vinculação, o nosso trato fundamental, o nosso laço primeiro é com Deus. Os outros laços são importantes, ele não falou que não são importantes. Ele referendou os mandamentos de Moisés, onde estava escrito: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não, ele não diminuiu esse amor, ele só submeteu todos os amores que a gente possa ter ao amor ao bom, ao certo e ao justo. E o símbolo do bom e do certo e do justo é Deus. Isso nos ajuda demais nas nossas decisões. Isso ajuda você a pensar no seu compromisso fundamental. Antes de você pensar, faço qualquer coisa pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus filhos, pelo meu cachorro, você tem que pensar: eu faço qualquer coisa por eles, desde que seja bom, certo e justo. Aí você tem uma bela programação mental. Aí você tem um bom parâmetro para tomar decisões. Então, naquele momento de encontrar a criança no meio da neve, regia aquelas pessoas um valor fundamental trazido dos animais, que é a vida. E quando o animal se vê encurralado, se vê acuado, se vê com ameaça à sua vida, o que pode acontecer com esse animal? Imagina um cachorro desesperado que você encurralar no canto e partir para cima dele. É boa medida fazer isso? Não. Ele só vai ter como alternativa te atacar. É claro. Por quê? A vida dele em primeiro lugar. Primeiríssimo lugar. Não tem outro valor mais importante para um animal. Nós somos animais? Nós somos animais. Nós somos, diz a ciência, que nós somos herdeiros dos macacos. Diz o Espiritismo que nós somos herdeiros dos macacos, mas que antes dos macacos nós somos herdeiros das plantas, mas que antes das plantas nós somos herdeiros dos átomos, porque a nossa trajetória existencial é do átomo ao arcanjo. Então é um evolucionismo, o evolucionismo do Espiritismo é muito superior ao evolucionismo de Darwin. E alguns religiosos ficam discutindo, achando que estão defendendo Jesus, ficam discutindo se é Darwin com o evolucionismo ou um tal de criacionismo, onde Deus já teria criado seres diferentes, já teria criado seres privilegiados,
como os arcanjos, toda aquela série de hierarquia que tem na Igreja Católica. Eu não sei falar, não sei se eu vou saber falar todo, mas arcanjos, anjos, serafins, etc, etc, até chegar na gente tem demora muito, e abaixo da gente também tem um monte. Realmente existe uma hierarquia espiritual, mas essa hierarquia, ela perpassa todos nós, e todo átomo está destinado a um dia ser arcanjo. Todo átomo. Até nós. Até nós estamos destinados. Em quanto tempo? Essa questão do tempo, a resposta que dá é a sua decisão. Conforme você tomar boas decisões, você vai chegar mais rápido. Se você tomar más decisões, vai demorar muito mais. Vai demorar muito tempo. Vai demorar para casar. Eu brinco que é como se você tivesse que chegar em Santos, e você pode tomar um caminho por São Paulo, você pode tomar um caminho por Porto Alegre, você pode tomar um caminho por Uruguai, Argentina, Terra do Fogo, África, Europa, América do Norte, América Central, desce pelo Brasil todo e chega em Santos. Qual é o caminho que a gente vai tomar? Do VLT. Certo? É bom, é uma bela opção dela. Tem ar-condicionado. Existem caminhos mais rápidos. Quando Chico Xavier falou que havia 2 caminhos para a transição planetária, falando que um era se a humanidade adotasse uma guerra de extermínio pela Terceira Guerra Mundial, que ia fazer a transição ser muito mais demorada e mais sofrida. Por quê? Por que a transição da guerra é uma transição demorada e sofrida? Porque a guerra gera ódios, gera mágoas, gera raivas que, para serem diluídas, vamos concordar? Demora séculos. E sem a guerra, a transição vai ser muito mais tranquila, porque não vai precisar de ódios e de raivas. Pode ter muitas mortes? Pode, mas a morte gerada pelo terremoto do Haiti gerou ódio nas pessoas? Alguém ficou com ódio depois do terremoto do Haiti? Alguém ficou com ódio depois da tsunami que matou centenas de milhares de pessoas? Deus tem os seus próprios meios, Deus não precisa da guerra. É claro que a transição vai fazer a separação do joio do trigo, mas essa separação vai se dar de acordo com as nossas decisões. E não há, na minha opinião, um momento do Evangelho em que a decisão fica mais caracterizada do que o momento em que João, no seu Evangelho, fala que no fim dos tempos, o Filho do Homem se sentará no seu trono perante as nações. Você imagina essa cena? E começará a separar as pessoas como quem separa os bodes das ovelhas, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e falando para as pessoas que vieram à sua direita: vocês estão salvos, vocês vão permanecer na terra e herdar a terra redimida. E falando para os à sua esquerda: vocês vão ser colocados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E nessa ocasião, o pessoal da direita e o pessoal da esquerda fez a mesma pergunta para Jesus. Por quê? Por que nós fomos escolhidos para ficar e os outros foram mandados embora? E aí ele deu para os dois a mesma resposta, com uma sutil diferença. Porque eu estive doente, eu estive numa cadeia, e vocês me foram visitar, e vocês não me foram visitar. Eu tive fome, eu tive sede, vocês me deram de comer, me deram de beber, e vocês não me deram. Desculpe vocês, mas vocês não. O pessoal daqui é melhor assim. E depois os dois lados perguntaram: mas quando foi? A Cipriana perguntando: quando foi que eu dei de beber para Jesus, dei de comer para Jesus, fui visitar Jesus? E o pessoal daqui falou assim: quando foi que Jesus teve tanta necessidade e a gente não saiu de casa, não se mobilizou, não se coçou para ajudar Jesus? E a resposta veio clara: a cada vez que vocês ajudaram um desses pequeninos do mundo,
Foi a mim que vocês ajudaram ou deixaram de ajudar? Mais uma vez o critério, mais uma vez a luz, mais uma vez o parâmetro do certo e errado, que deveria iluminar todas as nossas decisões nesses dias, nessa noite, a partir de hoje, a partir de sempre, é o amor. É o amor, é a caridade, é o amor ativo, não é o amor declarado. Não é o amor de quem fala, eu sou cristão, eu tenho correntinha no pescoço. É o amor dos atos. Como disse Divaldo Franco, aplaudido no Jô Soares, acredito muito mais num ateu sincero do que num religioso hipócrita. O cristão verdadeiro não se define por correntinhas, por filiações, por declarações. Ele se define pelo quê? Pela ação, pelo ato concreto. Então que nós nos preparemos, guardemos o fundamental, não nos nossos depósitos, não nas nossas contas correntes, mas nós guardemos dentro de nós o fundamental para a transição planetária. São valores. Se os valores estiverem claros nas nossas vidas, as decisões vão brotar fáceis e lúcidas. Boa transição para todos nós. Obrigado.